Ela entrou naquela sala como se fosse dona do lugar. Queixo erguido, óculos escuros enormes, um sorriso debochado no rosto como se tudo aquilo fosse apenas uma perda de tempo. Mas o que ela não sabia e que ninguém esperava era que a juíza que ela tentou humilhar daria uma resposta que deixaria todo mundo em choque. O que acontece quando alguém acostumada com o privilégio acha que está acima da lei? E o que sobra quando essa ilusão é quebrada na frente de uma plateia inteira em silêncio absoluto? O nome dela era Serena Van Dorn, 32 anos, filha de um dos maiores empresários do sul da Flórida, acostumada com festas caras, viagens internacionais, capas de revista e, claro, com o fato de que nenhuma consequência realmente a alcançava. Já tinha se livrado de várias acusações: dirigir embriagada, agredir funcionários, usar linguagem ofensiva em público. Sempre escapava com um bom advogado ou um pagamento. Mas dessa vez foi diferente. Ela avançou um sinal vermelho e quase atropelou um adolescente negro que atravessava legalmente a rua. Por pouco, uma tragédia, e pela primeira vez, ela teria que encarar um tribunal de verdade. Mas essa história não é sobre o acidente. É sobre o que aconteceu dentro da sala de audiência e sobre a mulher que ocupava o banco da juíza, Amara Daniels, 54 anos, negra, firme, respeitada, conhecida por não tolerar desrespeito e principalmente por fazer qualquer pessoa entender o peso de suas ações, com ou sem poder. Naquela manhã, o tribunal estava lotado. Já circulava a notícia de que Serena teria que comparecer pessoalmente. Nada de acordos por trás dos panos, nada de aparição simbólica por advogado. Não. Ela teria que encarar a realidade, e isso já era o suficiente para lotar os bancos. Às 9 da manhã em ponto, a sala estava cheia. Jornalistas discretos, membros da comunidade atentos e até alguns celulares escondidos gravando tudo. Então a porta se abriu. Serena entrou como se fosse desfilar numa passarela. Cabelos perfeitamente arrumados, vestido de grife, óculos tão grandes que pareciam esconder qualquer traço de vergonha. Não olhou para ninguém. Não precisava. Seu jeito dizia tudo. Isso aqui é uma palhaçada. O advogado dela vinha logo atrás, tenso, quase correndo para acompanhar o ritmo da cliente. Pela cara dele, dava para ver que já tinha tentado convencê-la a mudar de postura. Sem sucesso. Serena chegou até o banco reservado, jogou a bolsa como se estivesse em um restaurante caro e se jogou na cadeira. Cruzou as pernas, pegou o celular e ficou ali, como se estivesse esperando por um garçom. Foi aí que a juíza Amara Daniels entrou. Ela não precisou falar nada. Sua simples presença fez a sala silenciar. Quem a conhecia sabia. Quando ela entrava, o respeito era imediato. Vestida com a toga preta impecável, Amara se sentou, ajeitou os óculos, abriu o processo com calma e começou a leitura. "Todos de pé", anunciou o oficial de justiça. Todos obedeceram, exceto Serena. Ela suspirou alto. Depois, levantou-se lentamente, fazendo cara de quem estava sendo forçada a participar de algo ridículo. Era como se dissesse: "Isso tudo é uma perda de tempo." A juíza levantou os olhos por um instante e olhou diretamente para Serena, sem dizer uma palavra. Depois voltou ao processo, como se estivesse esperando o momento certo. "Senhorita Van Dorn", começou ela, com voz firme, mas serena. "A senhora está aqui hoje para responder por direção perigosa, risco à integridade de um pedestre e resistência à prisão. A senhora compreende as acusações?" Serena nem olhou direito. "Sim, claro. Tanto faz." Um burburinho percorreu a sala. O taquígrafo parou de digitar por um segundo.
O advogado dela fechou os olhos. Era como se todos soubessem que aquela resposta ia custar caro. Mas a juíza não reagiu. Neste tribunal seguimos regras claras de conduta, disse ela sem elevar a voz. Recomendo que a senhora ajuste seu tom. Serena apenas sorriu com deboche. Tudo bem, meritíssima, respondeu carregando no sarcasmo. Era nítido, ela não levava nada daquilo a sério. Mas a juíza também não parecia disposta a discutir. Continuou lendo o processo. Enquanto isso, Serena mexia no celular, mexia nas unhas e cochichava com o advogado. Até que veio a pergunta. Senhorita Van Dorn, pode contar à corte o que aconteceu na noite do incidente? Serena levantou os olhos com preguiça. Um moleque atravessou a rua. Eu buzinei. Ele se assustou. Fim da história. A sala ficou muda. A juíza fechou o processo com calma, cruzou as mãos e então disse: para constar, o pedestre em questão, Elijah Brooks, de 17 anos, atravessava com sinal verde. Seu carro acelerou, não freou. Ele teve que pular para trás e caiu, fraturando o punho. Serena deu de ombros. Ele tá bem, né? As pessoas dramatizam tudo. O silêncio foi absoluto, tenso, quente. A juíza apenas assentiu, lentamente. A senhora acredita nisso? Perfeito. Gostaria de dizer isso pessoalmente ao Sr. Brooks, porque ele está aqui. Serena congelou. Ela virou o rosto em direção ao fundo da sala. E ali estava ele, Elijah, sentado, braço imobilizado, olhar firme. Não de raiva, mas de decepção. Serena desviou os olhos. A juíza se inclinou levemente para a frente. Sua voz, mais suave, soou como uma lâmina. O que mais me preocupa não é o que a senhora fez. É o que a senhora se recusa a sentir. E agora, antes de continuar essa história, a gente precisa da sua ajuda. Se essa história está te prendendo até aqui, ajuda a gente a bater a meta dos 1000 inscritos. Clica no se inscrever, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que pessoas como a Serena podem mudar de verdade? Ou só aprendem a esconder melhor o que são? A sala continuava em completo silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo que pesa no peito, que deixa todo mundo tenso, esperando o que viria a seguir. Serena Van Dorn estava desconfortável. Pela primeira vez parecia tocada. Não arrependida, mas inquieta. O olhar que antes era arrogante agora buscava algum tipo de saída. O advogado dela tentou sussurrar algo, mas ela apenas balançou a cabeça, irritada. Nem ela sabia direito o que estava sentindo. Só sabia que ali, naquela sala, as coisas estavam saindo do controle. A juíza Amara Daniels abriu outro documento. Fez isso devagar, como se cada movimento fosse calculado. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia exatamente o impacto que causaria com o que estava prestes a dizer. Senhorita Van Dorn, começou com a voz calma, mas carregada de firmeza. A senhora sabe quantas pessoas testemunharam o que aconteceu naquela noite? Serena deu de ombros. Já falei, não atropelei ninguém. Eu não perguntei se a senhora atropelou, rebateu a juíza, ainda sem alterar o tom. Eu perguntei quantas pessoas viram o que aconteceu. A resposta é 11. 11 testemunhas. Todas viram seu carro acelerar quando deveria ter freado. Todas viram Elijah Brooks se jogar para trás, cair e gritar. Uma delas era a irmã mais nova dele. 9 anos. Ela viu tudo. Serena apertou os lábios. Cruzou os braços. Não respondeu. A juíza respirou fundo. O que mais preocupa esta corte não é o ato em si. É a total incapacidade da ré de reconhecer a gravidade do que fez. A frieza,
a indiferença, a arrogância. Serena não aguentou. Se inclinou levemente para a frente. Com todo respeito, eu já pedi desculpas. O que mais vocês querem? Sangue? A frase caiu como uma bomba. Murmúrios surgiram dos dois lados da sala. Um homem balançou a cabeça visivelmente indignado. Até o advogado dela pareceu estremecer. Mas a juíza Daniels permaneceu em silêncio por alguns segundos. E então falou. A senhorita acredita estar acima da lei? Não, respondeu Serena, ríspida. Mas vocês querem fazer de mim um exemplo só porque eu sou quem sou. Vocês. 2 sílabas, cheias de veneno. A sala ficou gelada. A juíza a encarou por 3 segundos eternos. Nem uma vírgula de expressão mudou em seu rosto. A senhora sabe, disse a juíza com um tom mais contido. Já vi assassinos chorarem. Já vi ladrões se arrependerem de verdade. Mas o que vejo na senhorita é algo diferente. Um vazio. Uma arrogância que não grita, mas corrói. E isso, senhorita Van Dorn, é perigoso. Serena abriu a boca para responder, mas a juíza levantou uma mão. Silêncio. Deixe registrado, continuou ela, que esta ré já foi citada em outras 3 ocorrências: desordem pública, dirigir embriagada e agressões verbais. Todos os casos foram encerrados sem julgamento. Todos abafados com dinheiro ou influência. Isso acabou. Serena finalmente pareceu sentir o peso. A postura firme deu lugar a um incômodo visível. A juíza se levantou. Esta corte não está aqui para humilhar ninguém, mas também não é palco para encenações. O que buscamos aqui é responsabilização e, com sorte, transformação. Ela caminhou até a beira do estrado e olhou Serena nos olhos. A senhorita não irá para a prisão, não porque não mereça, mas porque isso seria fácil demais. 1 mês atrás, a prisão seria um choque. Hoje seria uma fuga. Serena franziu a testa, confusa. Em vez disso, disse a juíza, a senhora irá prestar 200 horas de serviço comunitário no Centro de Reabilitação Urban Roots, onde irá trabalhar diretamente com pessoas que você nunca quis enxergar. Mãe solo, ex-presidiários, pessoas em situação de rua. A reação na sala foi mista. Alguns assentiram, outros ficaram em choque. Também irá participar de sessões semanais de justiça restaurativa. Terá que ouvir quem já sofreu na pele os efeitos da negligência de terceiros. Vai escrever relatórios quinzenais, reflexões sinceras, e se falhar em qualquer etapa, voltará aqui. E aí, sim, conhecerá a prisão. Serena, pálida, não disse nada. Seu olhar foi até Elijah Brooks, ainda sentado na galeria. O olhar dele continuava o mesmo. Direto, sério. Mas não havia ódio, só verdade. A juíza voltou ao seu assento. Senhorita Van Dorn, finalizou ela, o problema aqui nunca foi só o que a senhora fez. Foi o que a senhora representa. Gente como você olha para esse tribunal e vê um incômodo. Mas nós olhamos para você caiu como uma sentença. Um aviso. Serena não reagiu. Pela primeira vez, parecia sem fala. Oficial, disse a juíza, agende a revisão do caso em 30 dias. Sim, meritíssima. Enquanto a sala começava a esvaziar, Serena permaneceu sentada, sem celular, sem pose, sem palavra. Algo dentro dela havia começado a ruir. Dia 12. Serena Van Dorn estava novamente no centro comunitário. A mesma cozinha. O mesmo cheiro de comida requentada e produtos de limpeza. Mas ela não era mais a mesma. Sem maquiagem, usando roupas simples, os cabelos presos de qualquer jeito, as mãos marcadas pela rotina de esfregar panelas
limpar chão e servir refeições. Mas o que mais tinha mudado não era o que se via no espelho. Era o que ninguém via: o silêncio. Pela primeira vez, ela estava em paz com o silêncio. Ela já não se incomodava quando alguém a tratava com frieza. Já não olhava com nojo para o chão encardido ou para os rostos marcados pelo tempo. Aprendera a ouvir e, mais difícil ainda, a sentir. E então, no 20º dia, chegou a ordem do tribunal. Ela teria que escrever uma reflexão pessoal, um relatório sincero do que havia aprendido. Não era mais sobre cumprir horas, era sobre mostrar se algo havia mudado de verdade. Serena sentou-se na sala de descanso do centro, apenas ela, uma folha em branco e uma caneta. No começo, tentou escrever o que achava que a juíza queria ler. Frases bonitas, ensaiadas, vazias. Mas parou no meio do parágrafo, arrancou a folha, recomeçou. Dessa vez, escreveu com o que restava dentro dela. Escreveu sobre o constrangimento, sobre o choque, sobre como nunca tinha enxergado o mundo real. Falou de Elijah, falou de Janelle, falou do medo que sentiu ao perceber que a vida que conhecia era uma bolha e que agora, finalmente, ela estava fora dela. Ela escreveu até a mão doer. E quando terminou, chorou, sozinha, em silêncio, não de raiva, não de vergonha, de alívio. 30 dias depois, Serena voltou ao tribunal. Entrou sem pressa, sem maquiagem, sem celular. Sentou-se com postura firme. Mas havia algo novo: respeito, por si mesma e pelo lugar onde estava. A juíza Amara Daniels folheava calmamente os relatórios. Lia cada linha como se procurasse algo invisível. Então, levantou os olhos. Senhorita Van Dorn, como se declara hoje? Serena se levantou, a voz firme, porém carregada de verdade. Culpada, meritíssima. Não só pelas acusações, mas por tudo o que fui. Eu não via pessoas. Eu via problemas. E eu fui um desses problemas. Só não sabia. A sala ficou em silêncio. A juíza respirou fundo. Fechou o processo. A senhora cumpriu as exigências desta corte, mas mais do que isso, a senhora entendeu por quê. Pausa. Esta corte encerra oficialmente seu caso. Serena assentiu, emocionada. Espero, completou a juíza, que a vida que existia antes desse julgamento tenha terminado de vez, porque agora começa uma nova, e depende só da senhora o que fará com ela. O martelo bateu. Fim do julgamento. Serena se levantou. Estava prestes a sair quando viu no corredor Elijah Brooks. O braço dele ainda estava imobilizado, mas ele sorria. Eles se olharam. Ela caminhou até ele, parou à frente e disse com a voz baixa: "Eu sinto muito." Elijah a encarou, não com raiva, mas com firmeza. "Só seja melhor. É isso que eu queria desde o começo." Serena assentiu, não disse mais nada e saiu. Sem câmeras, sem manchetes, sem multidão. Apenas ela e um novo começo. Porque a verdadeira mudança não começa quando somos punidos. Começa quando somos confrontados com quem realmente somos. E você? Acredita que Serena mudou de verdade? Ou só aprendeu a disfarçar melhor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A gente lê todos. E se essa história te tocou, nos ajuda a bater a meta dos 1000 inscritos. Clica em se inscrever, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Sua força faz toda a diferença para a gente continuar contando histórias que emocionam e transformam. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.